Boa noite, amada igreja. Paz em Cristo Jesus. Agradecemos aqui o Robson e a sua família, ter abrido a sua casa para a palavra de Deus estar germinando aqui nesse lugar. Você acredita, irmão? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 24. É o que realmente cada um de nós estamos aqui pronunciando as pérolas de Deus, que Deus primeiramente entregou o seu Filho e depois nos passou esse bastão para a gente proclamar em toda a terra. E estamos aqui. Queria que o irmão abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Mas o contexto de tudo isso aqui, Jesus ainda falava, e quando ele chegou, depois de 40 dias ressuscitado, ele aparece aos irmãos, e alguns irmãos não estavam realmente acreditando que ele tinha ressuscitado. E ele diz assim, irmão, versículo 38, mas ele disse, por que estáis perturbados? Porque sabe as dúvidas no seu coração, vedes as minhas mãos e os meus pés. Segundo o contexto da história, sabemos que Jesus ele foi crucificado. Depois de foi crucificado, ele morreu. E ele foi sepultado. Mas aqui, nesse momento, ele está ressuscitado e aparece aos irmãos. E alguns irmãos não estavam acreditando. E aí ele diz, olha aqui minhas mãos, olha aqui meus pés. Que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai porque o Espírito não tem carne, e nem ossos como verdes, que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então Jesus ele enfatiza isso, mostrando aqueles primeiros cristãos, que eram seus discípulos, que estava deixando de acreditar nele. E ele diz, olha meus mãos e olha meus pés. E no versículo 44, seguia Jesus e ele disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. O importante é se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A gente vê aqui a concordância que Jesus disse que a vida dele estava na lei, estava nas memórias de Moisés e estava nos salmos. E também os profetas estavam falando dele. Versículo 45. Então lhe abriram o entendimento para compreender as Escrituras. E disse, assim está escrito, o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. E no terceiro dia, ressuscitaria. E que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Então essa é a vontade de Cristo Jesus, que veio há quase 2000 anos aqui na Terra, deixar nós como os embaixadores da sua palavra, para a gente proclamar. E essa proclamação começou lá na cidade de Jerusalém. E hoje
está aqui nos confins da terra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai santo, querido Deus. Em Cristo Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar falando através do teu servo que vai trazer a palavra. E recebe, meu Deus, os nossos louvores. Sabemos, meu Deus, que somos devedores a Ti. Sabemos, meu Pai, que somos pecadores. É pessoas mortas falando para pessoas mortas. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos vivificando cada vez mais, para que a Tua palavra seja manifesta aqui nesse local. E em Cristo Jesus, meu Deus, é que eu te peço. Amém e amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Que bom, meus irmãos, mais uma vez, Deus está nos proporcionando esse momento maravilhoso, né? De estarmos aqui, reunidos em nome de Cristo, para invocar Cristo e exaltá-lo, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Reunimos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo Jesus, e no nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto, eu sou, liberto, eu sou. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Oh, 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 paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Amém? Que Deus seja louvado. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado. Serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive,
Bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão Deus? Me revestirá de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive, amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Meus irmãos, aquilo que é impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, teus montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei
mais que vencedor. Hoje já sou mais que vencedor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu
os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então tereis vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Plena paz em santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador,
não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se conserta, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. Mesmo muitas das vezes nós não sendo, Pai, merecedores, mas a cada dia, Pai, o Senhor tem agido, Pai, com grande misericórdia para cada um de nós. O que nós temos, Pai, é só que te agradecer. Te agradeço, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui reunidos, Pai, em frente à casa de Robson, cultuando a Ti, adorando a Ti. Muito obrigado, Senhor. Aqui eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, por esse bairro, Pai. Eu te peço por cada família que reside aqui nesse bairro, Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, alcançando vidas, Pai, aqui. Te peço, ó Deus, pelo irmão que vai trazer a tua mensagem nesse momento, e que aqueles que estão na sua casa, Pai, que essa mensagem possa chegar até a sua casa, e eles possam entender e compreender o real propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Faz assim, ó Deus, alcança aqueles que têm que ser alcançados. Tudo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite a toda essa vizinhança, a você que escuta a nossa voz dentro da sua casa, sentado na sua calçada, que a palavra que vai ser ministrada, que os louvores que forem entoados, ele possa ser uma semente plantada na sua vida, no seu coração, para que o Senhor possa entrar na sua vida e ser Rei e Salvador da sua vida. Pois essa é a vontade do Senhor, que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu queria hoje trazer uma reflexão, e queria chamar sua atenção e pedir que você pensasse um pouco na seguinte cena. Se você estivesse andando no caminho, pelo caminho, e você se encontrasse com Jesus, o que é que você iria perguntar para ele? O que é que você iria falar para Jesus? Qual a dúvida, qual a curiosidade que você queria tirar com Jesus se um dia você, passando pelo caminho, se encontrasse com Jesus? O que é que você iria querer saber de Jesus? A Bíblia narra a história de uma pessoa que se encontrou com Jesus e fez uma pergunta que talvez muitos de nós faríamos, ou talvez não, mas ele fez uma pergunta essencial e vital. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19.
Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 19, o versículo é 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus, versículo 16. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então, nós estamos vendo aqui essa situação. Esse jovem, ele se depara e se encontra com Jesus. E a preocupação dele é fazer uma pergunta. E qual é a pergunta que ele faz? Ele faz a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Qual é a preocupação desse homem? Ter a vida eterna. E a preocupação da maioria, porque ninguém deseja a morte. E muitos se perguntam como fazer para ter a vida eterna, como fazer para ter a salvação. Muitos se perguntam como fazer para não ir para o inferno. E esse jovem teve essa curiosidade. Ele queria saber de Jesus o que ele teria que fazer para conseguir ter a vida eterna. E hoje, talvez não é muito diferente o que muitas pessoas desejam saber, o que muitas pessoas desejam para a sua vida: conseguir a vida eterna. E ele perguntou: o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Qual a obra? Qual a atitude? Qual o comportamento que eu tenho que ter, mestre? Bom mestre, ele até reforça: o que é que eu tenho que fazer, bom mestre, para ter a vida eterna? O bom é que ele perguntou à pessoa certa, a Jesus. E que ele reconhecia Jesus como um mestre. E muito mais, como um bom mestre. E em cima dessa pergunta, Jesus, ele vai construir e trabalhar da maneira maravilhosa como aquele homem tinha que ter a resposta profunda para ele ter a vida eterna. Jesus se preocupa, como sempre, não apenas em dar uma resposta comum, uma resposta vaga. Ele se preocupa com que cada um venha, de forma verdadeira e completa, entender para conseguir esse desejo, que também é o desejo do Pai, a vida eterna. Pois essa é a vontade de Deus, a salvação para todos aqueles que pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos extraviaram. O salário do pecado é a morte. Então, uma vez que nós estamos devendo a vida, pois se temos que pagar o pecado com a própria vida, nós temos uma dívida profunda e uma dívida de morte. E o homem, ele entende, ele reconhece que ele tem uma condenação. Porque todos veem a morte e ninguém nunca se contenta com a morte. Todos querem saber como pular a morte, como não ir para o caixão. Todos querem saber, se eu morrer, como é que eu vou fazer para não sofrer? Porque do outro lado eu não conheço. Então eu preciso da vida eterna. O que é que eu tenho que fazer? Qual a atitude que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Essa preocupação não era só daquele homem, não era só para aquele tempo. Essa preocupação sempre foi uma preocupação de cada ser humano e de cada um de nós. Mas Jesus, ele quer mostrar da maneira mais profunda e eficaz como aquele homem iria conseguir a vida eterna. E Jesus hoje quer mostrar para mim e para você como nós vamos conseguir a vida eterna. Então vamos agora mergulhar e procurar entender e compreender como Jesus quis ensinar de forma profunda para aquele jovem obter a vida eterna. Versículo 17. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Como eu falei, Jesus ele quer tratar no mais profundo.
Jesus, ele mexe no entendimento daquele homem na questão de bom. Esse jovem rico, ele tinha uma percepção e uma compreensão dele próprio do que era bom e do que não era bom. Não foi errado ele chamar Jesus de bom, mas Jesus adverte ele, porque ele tinha uma percepção própria do que era bom, e ele conhecendo, ele deveria entender que bom era só Deus. E se ele agora tem um contato direto com Jesus, ele, talvez na compreensão profunda que ele precisava ter, ele precisava entender que bom só era um, que era Deus. Então, o que é que Jesus quer cortar de imediato desse jovem? A percepção dele do que é bom. Porque às vezes, irmão, nós até achamos um mestre, uma pessoa boa, mas aquilo que nós pensamos que é bom, nós às vezes temos nosso próprio julgamento. Às vezes nós temos uma régua de medição e um gabarito ou uma forma que diz assim, não, se isso aqui é bom, eu vou medir cada um para ver se isso aqui é bom. E nós, como seres humanos, às vezes temos essa percepção e essa inclinação de procurarmos medir com o nosso próprio entendimento o que é bom e o que não é bom. Então Jesus, ele quer mostrar para aquele homem que aquilo que é bom excede muito mais aquilo que ele pode entender. Aquilo que é bom é muito mais além do que os seus olhos veem. Porque ele vendo Jesus como mestre, ele percebe que Jesus é bom. Mas talvez não é para ele chegar com tanta exaltação, admirando o mestre, sabendo que só um pode ser reconhecido como bom. Jesus declara o Pai. Então aquele não precisava agora entender e compreender qual o significado verdadeiro e completo daquilo que é bom. E Jesus, ele não recebe essa glória. Ele remete essa glória de bondade para quem? Para o Pai. E isso é que Jesus quer começar a ensinar a ele. Porque às vezes a nossa percepção de bondade, quando alguém nos chama de bom, quando nós nos achamos bom, às vezes nós recebemos aquela glória para nós. E por acharmos que somos pessoas boas, bons cidadãos, pessoas direitas, honestas, trabalhadoras, aquele adjetivo de bondade que as pessoas às vezes querem trazer para mim, eu absolvo e fico para mim. E esqueço que nada que eu faço, ou tudo que eu faço, não depende de mim. E que a melhor obra que eu consigo fazer não vem de mim próprio, vem do Senhor. E se eu faço alguma obra maravilhosa, aqui eu tenho que ser como um trapo de pano, para que eu não venha me gloriar. Porque às vezes nós somos vaidosos, inclinados a receber esse adjetivo de nós mesmos sermos considerados de também uma pessoa boa. E Jesus, ele quer tratar isso e mostrar que bondade é do Senhor e é o próprio Senhor. Então Jesus, ele mostra que Jesus, ele não vai tomar aquilo que vem do Pai. Pois Jesus, ele sempre declarou, a palavra que eu vos digo foi o Pai. Aquilo que eu fui enviado a fazer foi tudo que o Pai mandou. Jesus nunca quis trazer para si uma glória própria, uma luz própria. Jesus sempre levou o homem a entender que tudo que ele tinha, tudo que ele fazia e tudo que ele era, vinha e era do Pai. E isso, irmãos, precisamos entender. Nós não temos e não somos merecedores e não podemos usurpar a glória e a bondade que não é nossa. Se temos algumas atitudes de bondade, se praticamos algum ato de caridade ou alguma coisa boa, tudo bem. Mas que você não se engrandeça e que você não queira tomar essa glória para si próprio. E Jesus, ele fala, por que você me chama de bom? Bom só é um, senão o Senhor. Jesus, nessa construção, ele continua, agora no versículo 18, olha só, o que é que ele vai dizer? Disse-lhe ele, vamos dizer essa de novo. E ele disse, por que me chamas de bom? Versículo 17. Não há bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus continua. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o versículo 18. Disse ele, o jovem, quais? E Jesus disse, não matarás,
não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele mostra os mandamentos que aquele jovem pergunta. Qual o seu mandamento? E Jesus responde e faz essa lista. E olha qual é a resposta do jovem, no versículo 20. Disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aqui o jovem, ele fica, talvez nesse momento, confortável. Ele fica, nesse momento, talvez alegre, por a lista que ele acabou de receber de Jesus, ele poder cumprir toda aquela lista. E ele cumpria, não era de agora. Ele cumpria, como ele declara, desde a sua mocidade. Há muito tempo esse jovem se preocupava em ser uma pessoa boa. Há muito tempo esse jovem preocupava em praticar o bem. Há muito tempo esse jovem preocupava em conhecer a lei e os mandamentos do Senhor e viver nela. Esse jovem estava fazendo coisas boas, coisas maravilhosas e admiráveis, a qual muitas pessoas não conseguem. Esse jovem era destacado na sociedade por cumprir muitos dos mandamentos. E hoje, irmãos, não diferente desse jovem, existe na sociedade, existe no mundo, existe na nossa família, existe em cada família pessoas maravilhosas, pessoas boas que honram ao Senhor, que temem, que fogem do mal, que praticam o bem, faz caridade, dá esmola, não mata, não rouba, não faz coisa errada, trabalha todo dia, honra os seus compromissos, escuta o Senhor, busca saber do Senhor alguma coisa. E estamos cercados de muitas pessoas desse jeito. O mundo não é só de maldade. Tem muitas pessoas, infelizmente, más. Mas existem muitas pessoas que cumprem esses mandamentos à risca. Existem muitas pessoas que, às vezes, cumprem coisas até melhor do que nós próprios. Mas na questão de salvação, o que é que Jesus vai mostrar para esse homem? Na questão dele obter a vida eterna. E esse homem, ele tem uma dúvida. Viu só? Ele declara: eu faço tudo. O que é que me falta? Não sei se ele falou com ar de arrogância, nós não sabemos, aqui não explica bem, mas ele falou admirado: o que é que me falta ainda? Já que eu estou cumprindo tudo isso aqui, então eu tenho sim o direito à vida eterna, eu estou com o ingresso para o céu, eu estou com a assinatura para entrar nos céus, pratiquei isso aqui, está resolvido, não preciso de mais nada, ou o que é que eu tenho que fazer ainda para ter a vida eterna? E Jesus, ele responde a pergunta que o jovem fez. Nós vimos que o jovem, ele faz duas perguntas: o que fazer para ter a vida eterna? E qual a outra pergunta? O que é que ainda me falta? É admirável a insistência dele. É admirável ele compreender que ele precisa ter a vida eterna. Mas Jesus, como eu já falei, ele quer, da forma mais profunda, mostrar como isso vai acontecer na vida de uma pessoa. Como isso pode acontecer na minha e na sua vida. Como isso pode acontecer na vida daquele que nos escuta. Jesus, ele responde, versículo 21. Mateus 19, 21. Jesus responde: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Olha, irmãos, a resposta que Jesus dá. Até então, o jovem estava bem. Até então, o jovem, irmãos, ele estava com o pé na vida eterna. Até então, o jovem estava fazendo muitas coisas admiráveis por Jesus. Até então, o jovem tinha tirado um 10 na nota. Até então, o jovem estava aprovado. Até então, o jovem estava
alegre e satisfeito por ele conseguir fazer tudo aquilo que Jesus tinha dito antes. Mas quando Jesus vai no mais profundo, quando Jesus ele quer realmente nos fazer perfeitos, para que possamos ser santos, para que possamos obter a vida eterna, ele vai no mais profundo e na raiz. Ele vai naquilo que ainda precisamos ter que nos limpar, vai naquilo que ainda precisamos ter que mudar, vai naquilo que ainda precisamos ter que fazer. Nós vemos que o jovem, vamos olhar aqui, na primeira coisa que Jesus falou, ele cumpriu o quê? 100%. Eu faço tudo. E não é de hoje. Nota 10. Mas quando ele ainda quer ir mais profundo e pergunta o que é que eu tenho que fazer, Jesus ele ainda vai mais profundo. E agora Jesus, ele traz para o jovem essa percepção. O que é que agora o jovem que até então estava bem, até então estava tudo resolvido, o que é que agora o jovem tem que fazer? Agora o jovem vai ter que perder. Ele vai ter que perder. Às vezes, irmãos, é muito fácil a gente estar sempre o quê? Fazendo. Às vezes é fácil a gente ter uma disciplina e conseguir cumprir várias regras. Às vezes não é tão difícil, se eu for uma pessoa disciplinada, eu fazer muitas coisas. Mas às vezes o que é difícil é o quê? Eu perder. Às vezes é fácil eu fazer tudo, contanto que eu não perca nada. Não mexendo naquilo que eu tenho, não mexendo na minha vida, eu posso muito bem estar na igreja, eu posso ser batizado, eu posso ir para o culto, eu só não consigo perder aquilo que eu tenho. Eu posso fazer tudo, eu posso ser o melhor cidadão, eu posso ser o melhor crente, eu posso ser o melhor irmão, mas por favor, não tire o que eu tenho. Agora, o jovem ele vai ter que ter uma percepção de perder. Tirar tudo que ele tem e entregar para os pobres. Aquilo que era uma conquista, aquilo que era o seu prazer, aquilo que lhe dava alegria, e sabe, talvez fosse até aquilo que lhe motivava a praticar tantas obras boas. Sabe por que essa percepção existe? Satanás, quando ele foi conversar com Deus, ele estava lá, né, foi se apresentar, de alguma forma a Bíblia diz assim, e o que é que Deus fala? Deus dá um testemunho de um homem que habitava aqui na terra. Tu viste meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. O que é que Satanás diz? Mas também, ele tem tudo. Não falta nada. Desse jeito, Deus, quem é que não vai te servir? Desse jeito é muito fácil. Vê se ele não tiver nada, se ele vai ser fiel. Essa era a percepção de que Satanás tinha, porque como ele rodeava a terra e ele viu o comportamento da humanidade, talvez ele percebesse que para muitos, é fácil fazer tudo para Deus quando eu tenho aquilo que me favorece. Quando eu tenho aquilo que me agrada e não preciso perder nada, eu consigo fazer muitas coisas para Deus. Essa percepção já vem de lá. E talvez para o jovem, ele tendo tudo isso, ele conseguia ter uma vida mais voltada a praticar muitas obras. Mas agora, irmãos, é dado um desafio para esse jovem. Até então, ele não tinha tanto desafio, ele praticava e tinha uma vida. Mas agora o desafio maior é esse jovem abandonar, abrir mão de tudo que ele tem e entregar para os pobres. E além disso, não é só isso. É ele perder tudo e ele renunciar à sua vida e agora ele não ir mais para onde ele queria. Ele tinha agora que seguir Jesus. Às vezes também, irmãos, nós queremos ter um Jesus. Muitas pessoas saem do catolicismo e querem ter um Deus na estante, querem ter um Deus numa Bíblia aberta no Salmo 91, querem ter Deus pendurado numa parede, e ali Deus é meu protetor, meu ajudador, e deixa Deus lá,
e deixa eu ir para onde eu quero. E muitas pessoas se convertem, vão para o cristianismo e querem ter Deus. No dia do culto, no dia do estudo da palavra, no dia como esse, e ali está Deus, e eu tive um momento com Deus, eu estou próximo de Deus, mas Deus, deixa eu ir para onde eu quero. Deixa eu resolver as coisas da minha vida. Deixa eu tratar dos meus negócios. Esse jovem desafiado agora, se ele tinha uma vida no seio, de trabalho, de comércio, nós não sabemos, ele tinha muitas coisas para administrar. Agora o que é que ele tem que fazer? Ele não pode mais pegar o seu rumo. Ele não pode mais seguir o trajeto que ele seguia. A única coisa que Deus nos permite é ele vender, resolver tudo, entregar para os pobres, e quando ele entregar, ele agora seguir Jesus. Andar por onde Jesus ia. Seguir os passos de Jesus. E Jesus sempre disse, e essa mensagem é conhecida, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem o de reclinar a cabeça. Como é que eu vou seguir a um mestre que não me dá nenhuma segurança de conforto e estabilidade? Como é que eu vou seguir um mestre que não me deixa acumular reservas para que não me falte nada? É muito arriscado. Como é que eu vou viver agora desse homem que anda com esses 12 mais um bocado aí, em casa, em local, não tem destino, não tem, é uma vida, no pensamento do jovem rico, é uma vida sem controle, é uma vida que não tem propósito terreno. Como é que eu vou seguir agora esse homem? Eu que tenho os meus negócios, eu que sei controlar a minha riqueza, eu que sei viver, eu que faço muitas coisas boas, como é que agora eu vou ter confiança e segurança de seguir esse mestre? Porque às vezes falta isso, irmãos, é confiança em seguir Jesus. Mas era necessário para que esse homem fosse perfeito. Era necessário para que esse homem herdasse a vida eterna. Tudo que ele fazia, coisas boas, mas aquilo não levaria a ter a vida eterna. E o que é, irmãos, hoje que Jesus, ele pede para mim e para você. Será que eu e você temos coragem de perguntarmos, Senhor, o que é que ainda me falta? Eu já estou lendo a Bíblia, eu já estou tendo estudo, eu já sou cristão, eu já faço muitas coisas boas. Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas se nós temos coragem de perguntar, Senhor, o que é que eu ainda tenho que fazer? Às vezes nós temos medo de perguntar porque nós temos medo do Senhor nos mandar um desafio. Nós sabemos que nós vamos ser confrontados. Nós sabemos que sempre temos que estar buscando fazer não mais a minha vontade, mas a vontade do Mestre, a vontade do Senhor. Nós sabemos que não é mais o meu caminho, é o caminho do Senhor. Não é mais a minha vontade. Paulo, ousadamente, o que é que ele afirma? Não vivo mais eu. Ninguém conhece essa passagem. Muitos já escutaram. Mas, irmãos, se às vezes eu leio essa passagem, me dá um tremor, e um temor e um medo por eu ver que eu estou longe. Quando eu olho para mim e para dizer, não vivo mais eu vejo me pegando, vivendo a minha própria vida e correndo atrás dos meus interesses, entregando para o Senhor algo. Mas Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive na nossa vida, nós perdemos tudo. Nós perdemos a nossa própria vida. Nós não temos mais nada. Nós abrimos mão e entramos num novo negócio. Certa vez ele disse assim, o reino do céu é comparado àquele homem que tinha um terreno. E aí ele vai e acha um terreno, que aquele terreno tem ouro. Tem mina. O que é que ele faz? Ele volta, vende tudo. Vende tudo. Para comprar o quê? Aquele terreno que ele sabe que é muito mais valioso.
Às vezes nós não vendemos, porque nós temos medo desse negócio não dar certo. E eu ficar sem nada. Ficar vendo navios. E acabar perdendo tudo. E olha o que acontece com esse jovem. No versículo 22. O jovem, ouvindo essas palavras, a primeira palavra que o jovem ouviu de Jesus, ele ficou lá. Ele foi ousado e perguntou: o que é que eu tenho que fazer? Porque as primeiras palavras foram boas. Ele se identificou porque ele praticava. Ele continuou ali, ele ficou alegre. Então eu estou bem com Deus, né? Eu tenho mais essa riqueza. Eu tenho tanta riqueza e tenho mais essa riqueza. Esse sonho é realizar a vida eterna. Mas agora, com essas palavras, com essas segundas palavras que Jesus fala, o que é que o jovem faz? 22. E o jovem, ouvindo essas palavras, qual palavras, irmãos? Abandona tudo, dá aos pobres, vem e me segue. Aí quando o jovem ouviu essas palavras, ele retira-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem sai triste. Ele sai triste, porque ele sabia que não ia ter a vida eterna. Ele pergunta ao bom mestre como ele identificava, ou ele tem a resposta. Como ele não tem coragem de abrir mão, ele fica perturbado, ele fica triste e se retira. Sai da presença. Agora, veja, o jovem não fez mais nenhuma pergunta. Ele não tem mais nenhuma dúvida. Ele não tem mais nenhum questionamento. A única coisa que ele tem agora é se retirar para não obedecer e continuar o rumo da sua vida. Mas ele sai triste, porque ele reconhecia que não ia ter a vida eterna. E a Bíblia declara de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo, e perder a sua alma. Esse jovem perdeu a vida eterna. E ele saiu triste. E sabe, irmãos, a tristeza, ela não traz salvação. O reconhecimento de não obedecer ao Senhor não vai mudar aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Esse jovem saiu triste e seguiu a sua vida. E essa tristeza, irmãos, não tem condição de trazer salvação. Embora seja a tristeza mais profunda, embora seja o maior reconhecimento de não ter feito a vontade de Deus, mas só a tristeza, só em cargo de consciência, não vai nos trazer a vida eterna. Existe, irmãos, para mim e para você um chamado, existe uma prática, existe algo a mais para mim e você fazer para que possamos ser perfeitos e para que possamos herdar a vida eterna. Se tivermos a coragem de perguntar, Senhor, o que é que ainda me falta? O Senhor vai sempre estar mostrando, dia após dia, o que é que nós temos que abandonar. E aonde nós devemos ir. Só que isso tem um preço muito alto. Isso tem o valor da minha vida. Isso tem o valor do meu sonho. Isso tem o valor da minha realização. Isso tem o valor de tudo que eu tenho. Porque eu tenho que perder tudo para seguir as pisadas de Jesus. Eu tenho que abandonar todos os meus sonhos, todos os meus planos. Porque agora o sonho não é mais meu. É o sonho do Senhor. A vontade não é mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. É eu perder toda a minha riqueza. Esse jovem tinha riqueza de propriedades. Muitas pessoas têm riqueza de propriedade hoje e não querem seguir ao Senhor. Mas sabe, irmãos, às vezes eu e você temos muitas riquezas que não são dinheiro, não são propriedades. Existem algumas riquezas emocionais dentro de nós. Existem algumas riquezas sentimentais dentro de nós que às vezes estamos tão ricos, tão milionários dessa riqueza e não temos coragem de abandonar e seguir ao Mestre. Tem pessoas que são ricas em orgulho.
Tem pessoas que são abastadas de orgulho e não conseguem abandonar o orgulho e seguir a Jesus. Tem pessoas que são ricas em vaidade, em beleza, em glamour, em aproveitar o mundo, e não conseguem abandonar essa riqueza e seguir a Jesus. Tem pessoas que são ricas de rancor, de raiva, de sentimentos, e não abandonam esse rancor, essa raiva, e não conseguem perdoar, não conseguem se purificar e se abandonar daquilo e seguir Jesus. Tem pessoas que são ricas em mentira, gostam de sempre ter uma mentira para resolver o seu problema. A mentira, irmãos, é a fórmula do sucesso para aqueles que não têm escrúpulo, que não têm moral e que não querem sentir nenhuma dor, não querem sentir nenhum dano e querem viver a sua vida sem sofrer tanto. E às vezes a mentira ela traz um apoio muito bom e nos safa, livra a nossa pele de muitas ações, de muitas coisas. E muitas vezes não confessamos os nossos erros, não confessamos ao Senhor os nossos pecados, não procuramos ajuda, preferimos ter uma vida encoberta de mentira, para que ninguém venha mexer com o meu ego. E tem pessoas que são riquíssimas de tudo isso, e não querem abrir mão, e vivem triste, porque não sabe viver sem aquilo, não sabe perder aquilo, e abandonar, e seguir a Jesus. Tem pessoas que são ricas em seus próprios egos, abastadas, e não abandonam a altivez, o egoísmo, o ego. Não abandona aquilo para seguir a Jesus. Seguir Jesus, irmão, significa renúncia. Jesus nunca disse, venha com o seu fardo. Jesus nunca disse, venha com a sua vida. Jesus disse assim, abandona. Se for preciso, pai, mãe, mulher, filho, abandona tudo que te atrapalha, abandona tudo que vai estar entre eu e você, renuncia tudo e me segue. Não olha para trás, pois quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Jesus, ele não divide espaço com nada e nem com ninguém. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Por que é muito melhor eu fazer parte de qualquer religião e fazer parte do mundo? Porque lá não tem nenhum problema se eu amo ele e amo Jesus e amo qualquer outro tipo de coisa. É um amor prostituto. Mas o amor de Deus, o amor do Pai, o amor de Jesus, ele não é dividido com nada. Então, naquilo que eu não renuncio, eu não consigo seguir a Jesus por completo. Seguir a Jesus sempre exige renúncia, abandono das nossas próprias vidas. Jesus disse, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Temos, de uma vez por todas, de negarmos a nós mesmos. Temos, de uma vez por todas, de perder. Temos, de uma vez por todas, de entender que não é mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Se queremos ser perfeitos, se queremos herdar, conseguir a vida eterna, o Senhor, ele tem preparado obras maravilhosas para aqueles que o amam. Não somos salvos por obras, não somos salvos pelo que fazemos, mas nós somos salvos pela fé. Isso vem de Deus, não vem de nós. Mas aquele que tem fé, aquele que acredita no Senhor, ele escuta o que Jesus fala e ele obedece. O jovem rico, quando escutou o que ele tinha que fazer mais, ele se entristeceu, pois ele não teve coragem de abandonar, renunciar a sua vida e seguir a Jesus. Eu espero que você não saia triste daqui a essa noite. Eu espero que você seja aquele que se alegre e diga, eu vou renunciar
aquilo que ainda me falta. Eu vou buscar seguir Jesus. Eu vou buscar fazer a vontade do Pai. O jovem rico, irmãos, saiu triste, pois ele tinha muitas propriedades. Eu não sei qual a riqueza que você tem, se é propriedade, se é algum desses sentimentos que eu falei, mas que possamos, irmãos, estar dispostos a abandonar tudo isso e renunciar às nossas vidas. E saímos daqui alegres, jubilosos, para o Senhor nos mostrar como nós vamos conseguir a vida eterna. Amém? Que Deus seja glorificado. Obrigado, Robson, pela a disposição, a recepção. Obrigado essa vizinhança, perdão a nossa invasão por essa voz, mas que a palavra do Senhor ela possa ser plantada na sua vida e venha dar frutos para a vida eterna, que o Senhor possa nos conduzir. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e que o Senhor possa ser conosco. Oremos. Não, perdemos. O irmão Antônio vai orar. O irmão mostrar. Boa noite, irmão. Boa noite. Eu quero falar para vocês que Deus é importante Amém. para nossa vida. Sem Deus não somos nada, somos nada. Imaginem-se se eu estivesse em casa neste momento. Estaria onde? Facebook, WhatsApp, integral, né? Integral. Não adianta. Deus em primeiro lugar. No integral, Facebook, TikTok, fica em casa. Nossa palavra é Deus. E se imagina se eu morresse agora, se eu morrer, eu vou chegar no céu e Deus vai falar para mim: ei, tu escutou a palavra na terra, que eu falei, mandei tantos irmãos a pregar a palavra, tu escutou a palavra? Claro que todo mundo escutou. Não temos desculpa para nós dizer: não, Deus, eu não escutei a palavra. Aí Deus me vai colocar em que lugar? Aí nós escolhemos para onde vamos, né? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Facebook, deixa para lá. E estamos aqui nesta comunhão, aqui nesta população, aqui, levando nossa palavra de Deus. E Deus está para nos escutar, nós aqui. E é casado aqui, seu filhinha. E estamos adorando o nosso Deus. E quem está escutando aqui sabe que Deus é importante. Ele acorda de manhã e fala: obrigado, Deus, porque acordei. Estou bem, vou olhar meu marido, ele está bom, meus filhos também, meu cachorrinho também é da família, ele está bem também. Aí você fala: obrigado, Deus, obrigado por toda a minha família. Deus é importante em nossa vida. Nunca podemos esquecer de Deus. Deus em primeiro lugar. Não adianta. Se nós conhecemos a palavra de Deus, se você sai, sua vida vira um inferno. Não adianta. Deus em primeiro lugar. Amém, Senhor. Estamos aqui para todas as pessoas escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sagrada. Eu me casei com uma mulher cristã, uma mulher que ela vem da igreja de los 13 anos de idade, ela sirve ao Senhor, diariamente ela se arrodilla à frente de uma cama e fala: obrigado, Senhor. Eu não sei o que ela fala, porque fala em silêncio, né? Pero ela diz: eu la veo sentada de rodillas todos os dias, media hora de manhã, media hora a la hora de dormir. Aí eu fico pensando: só fé que faz isso. Só fé. Se fosse outra mulher, estaria no Facebook, sabe? É assim que funciona. Vamos ter fé. Não podemos esquecer da fé, que a fé é importante em nossa vida. Amém, Senhor. E nossa palavra está dada. Todos nós escutamos nossa palavra. Obrigado, Senhor, por este culto em Campau. E obrigado por tudo. Amém, Senhor.
Reunimos aquele para louvar ao Senhor.